Carlinhos, Oi, faz a abertura para nós? faço sim. Então, vamos lá. Então, primeiramente, vamos agradecer essa oportunidade, né? Mais uma oportunidade de aprendizado, né? E agradecer a Deus, a espiritualidade por esse momento. Vamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento aos céus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de tudo que seja mal, e que assim seja, Senhor. Com a oração do Pai, damos por aberto o nosso curso da noite de hoje. Que assim seja. Cadê a nossa anfitriã? Estou aqui. Quer esperar mais um pouco para ver se chega mais alguém? Então, a Helena mandou mensagem agora aqui que está no hospital com o netinho, que não vai participar. Que amanhã... amanhã já vão para casa, boas notícias, ele está super bem. E já são 7h25, né? Não sei, queres esperar mais um pouquinho? Talvez até mais uns minutos, quem sabe a Tati chega, né? Ô, Cris, mas qual é o problema de saúde do neto da Helena? Ele tá com câncer. Ai, tadinho. É aquele tipo de câncer, agora não me fugiu o nome, mas é que dá vários nódulos, né? Vários tumores no intestino, no fígado, no rim, mas agora já tá bem assim, né? Tá tratando, tá no segundo bloco de quimioterapia. É linfoma. Ah, é linfoma infantil. Né? Isso. É isso. Ah. Vamos começar, então? Vamos lá. Foi aqui que nós paramos, Cris? Isso, eu olhei na última aula gravada, foi aqui que nós paramos. Então, vamos lá. Isso, eu sou uma boa secretária. Volta um aí para mim entender o que está acontecendo. Entende? A erupção de um quadro obsessivo explodir de uma força que, não havendo sido oportunamente bem canalizada, constitui provação muito dolorosa e de largo porte. O ser se equivoca, desvaria, delinque e tem ensejo através da reencarnação de recuperar-se. Então, quando o quadro obsessivo ele chega até nós mesmos, é porque já acumulou muita energia e nós não demos nenhum passo a nível evolutivo. É isso que precisa se entender. Que o processo ele acontece para que a gente evolua. Okay? Não é para que a gente fique irritado, nem bravo, nem piore o quadro. Aí vamos agora para o próximo, Cris. Todavia, apesar da bênção que poderia multiplicar em valores abundantes nesse ensejo, pelo atavismo ancestral, repete as loucuras que deveria se libertar, reincidindo nos erros que lhe agravam os débitos. Por sua vez, aqueles que tomam como vítimas, recusando-se ao perdão por acreditarem falsamente padecer de cruel injustiça, permanecem ruminando ódios, graças aos quais se encandeiam uns aos outros, renascendo e desencarnando, e que se candidatam ao bem nas várias faixas das provações abençoadas. Então, bem, gente, isso aí é bem nossa cara, tá? Até semana passada, a Tinelli falou assim, mas a gente não evolui, eu penso que a gente está evoluindo. E aí a Joana de Anjos dá uma resposta bem certa, né? Que apesar de todo o esforço, né, de todas as coisas,
a gente sempre repete as loucuras, reincide nos erros e agravamos os débitos. Isso é um fato, é um fato. Não tem por onde a gente correr. E aí, aqueles que tombam como os vítimas se acham que são vingadores, né? São donos da justiça. E esse é o principal erro do obsessor, é esse. É ele se achar no direito de ser o juiz e aquele que condena e aquele que pune o ser que errou contra ele. E ao invés de deixar isso ao encargo da justiça divina. Ele fazendo isso, ele se liga mais à sua vítima, né? Obsessor e obsidiado, ficam ligados por séculos, até milênios. No livro do André Luiz, Libertação, tem um grupo de obsessores que estão há 10 mil anos. Vocês sabem o que é 10 mil anos? Tem outros grupos que estão há 5 mil anos, 3 mil anos, por coisas que aconteceram com a gente. Em um dos livros do Pedro, sim, eu lembro. Regeneração é a ordem, né? Tem um cidadão no livro que, inclusive, ele era de outro planeta, né? Calisto, o nome dele. E ele entrou 2 assaltantes na sua loja e matou ele. E ele não aceitou isso. E ele ficou perseguindo o seu agressor e com medo que a sua família padecesse. A família perdeu tudo, né? Mas no último momento a família foi socorrida, os filhos foram socorridos e eles se encaminharam na vida. Ele não. Então ele foi trazido para a Terra e ele permaneceu 2 mil anos no umbral com um desses grupos de vingadores, né? Então o Pedro, o Paulo, né, que é o espírito que passa as psicografias para o Pedro, ele relata que para buscar o Calisto, um dos filhos dele e a própria mulher, né, tiveram que ir nessa viagem. Eles tiveram que adentrar um umbral para que o Calisto visse a esposa e o filho e se sensibilizasse e retornasse, que foi o que aconteceu. Esse é para a gente ver que não é situação assim fácil. Eu sempre digo para todo mundo, né? Você está aqui hoje, bonitinho, sentadinho, celular na mão, televisão, empregado ou não, vestindo, comendo, acha que essas coisas estão sendo resolvidas, mas não estão. Se a gente realmente não quiser resolver, não colocar a mão na massa, elas não vão se resolver. Sozinhas elas não vão se resolver. E hoje já não é a primeira vez que eu falo para vocês olharem na família de vocês, nas pessoas que vocês têm algum tipo de repulsa, algum tipo de medo, algum tipo de não gostar, ou sei lá, o sentimento que tem dentro de cada um. E se magoa ou não tolera a presença da pessoa e se reconcilie com ela o mais rápido possível. Para que essa situação ela seja superada e ambos possam avançar na evolução. Hoje nós estamos em pouquinha gente, né? Então dá para perguntar, vocês compreenderam o que eu acabei de falar? Tinelli, Carlinhos, nossa anfitriã. Sim, Jorge, perfeito. Ô, Jorge. Sim, entendi. Oi. Sim, e é bem o que tu fala, né? Porque a gente fala do obsessor, que é nós amanhã, né? Isso. Então, essa situação é só uma troca de papéis. Então, daqui a pouco a gente vai estar do outro lado
E o que hoje faz a obsessão vai estar aqui encarnado, né? Ou seja, em outro lugar. Exatamente. E ontem, eu sei que a aula fica gravada, né? Mas eu não vou citar nomes aqui. Ontem, na mesa mediúnica que eu participo, foi trazido um espírito direto do umbral. E ele relatou ali horrores, né? Do frio atolado por tempo, sofrimento, né? E a dificuldade de receber o auxílio, porque tá ali, né? Na consciência de cada um, na vontade da mudança. Então, a gente precisa parar de achar que isso é uma utopia ou uma história ou alguma coisa que se conte ou que se fale, mas encarar isso realmente como uma realidade, né? Que daqui a pouco... Aqui é como se fosse um stop, né? Ó, vamos dar uma parada aí para ver se vocês se emendam, né? Mas é bem isso, não é? Ou ficar sentado, né? Esperando. E é muito sério, realmente muito sério. Então, vamos para o próximo, Cris. Esse comportamento alucinado atira-os nas compulsórias obsessivas que têm início do lado de cá e se prolongam, não raro, por diversos renascimentos, até o momento em que as sábias leis impõem recomeços novos sobre a condição de tal envergadura afligente que eles não se conseguem subtrair à renovação para prosseguirem na marcha do transvario a que se aferraram. É tudo isso que a gente acabou de falar, não é? Então, e ele fala ali mais ainda, né? Tirando nas obsessões compulsórias, aquelas obsessões que você não vai escapar. Você encarnou, a matriz perispiritual e a culpa na consciência vão ligar você direto ao obsessor. E aí, não, como ele diz ali, é compulsória, não tem jeito, você não pode escolher. Então, o que isso quer dizer? Que a gente vai uma vez, vai duas vezes, vai três vezes, vai cinco vezes, vai 10 vezes, trocando de posições ali, como a Cris falou. Uma hora eu sou obsessor, outra hora eu sou obsidiado, uma hora eu sou obsessor, outra hora eu sou obsidiado, uma hora eu estou encarnado, outra hora eu estou encarnado. Chega uma hora que fala, opa, parou. Vocês vão resolver agora a questão de toda maneira. E aí vem as compulsórias, como ele fala ali, em um estado de transvario, de sofrimento, de aflição enormes. E a pessoa vai ter que se resolver. Ô, Jorge. Oi. Primeiro venha para a gente tentar se acertar, no caso, né? Se aí se não se acertar e não acertar, é aí que vem a compulsória, é isso? Isso. Primeiro você tem livre-arbítrio, né? Certo. Você vai escolhendo e não vai resolvendo, não é? Então ela te dá uma encarnação, aí você não resolve. Te dá duas, você não resolve. Te dá três, você não resolve. Então isso não pode ficar indefinidamente, né? Certo. Então chega um momento... Tchau, fofa. Tá bom. Chega um momento, Carlinhos, que aí não tem escolha mais. Sim. Ok? Porque ele diz ali, né? Envergadura afligente. O que isso quer dizer? Deve ser muito sofrimento, né? Então a pessoa nasce com muito sofrimento. E vamos lembrar que nós estamos estudando aqui obsessão e doença, não é? Sim. E essa aula é sobre obsessão e doença. Então, o que é uma envergadura afligente, onde o cara vem para sofrer? Veja aí o que a Cris acabou de falar do neto da Helena, né? Okay? A quantidade de câncer que ele tem em vários lugares, né? Sim. E na idade que ele tem. Então, você pode falar assim, na idade que ele tem, ele não fez mal para ninguém. Certo. Então, pode ser, né? Vamos deixar sempre aqui, pode ser uma dessas situações, né? Foi dado uma chance, foi dado duas chances, foi dado três chances, opa, agora você não quer resolver? Agora você vai resolver. E vamos lembrar aí a responsabilidade dos pais, né? Porque os pais e avós e tudo, nenhum deles é inocente no processo. Ninguém é inocente no processo.
Cada um tem a sua dívida. Cada um tem a sua dívida. Por Por isso isso que que está todo mundo junto. está tudo junto, tudo no meio. Tudo bem, porque os pais, eles precisam dar todo o amor para a criança, então aí já se sabe que há um contexto aí, né, entre pais e a criança, e avós, que tem um barulho aí, não é? Tem uma situação não resolvida. Não de foi outras dado vidas. amor na vida passada, tem que dar amor agora pela doença para amar Não o se outro, reconciliaram, sim. não se reconciliaram, não baixaram a guarda, não se amaram, não se ajudaram a evoluir. E aí vem assim, ó, agora vocês vão resolver a questão de vocês aí. E esse é um exemplo, agora tem N exemplos aí. Né? Tem as pessoas que nascem com, como ele colocou antes, né? Com os processos teratológicos, né? Já de perda de consciência, de todo travado. Né? Minha cunhada nasceu com síndrome de Down. Né? Aí, ó. E aí hoje, agora depois de 50, ela deu demência e não quer mais comer. Aí colocou a sonda gástrica. E aí tem mais coisa. Agora, por aí você vê o tamanho, talvez, da revolta desse espírito, né? Sim. Entendeu? Então é isso. Eu estou com meu sogro, até vamos viajar amanhã para visitá-lo, 97 anos, com demência também e tal, mas ele não aceita nada de ninguém, briga, quer bater nos outros, com 97 anos. Quer fugir? Então, é um gênio, né? Uma situação que é o que ele está colocando aí, ó. Nós vamos ter que resolver. Quanto mais rápido a gente resolver, melhor. Eu realmente não entendo. Se nós temos uma possibilidade de resolver as questões sem sofrimento, para que passar por esse tipo de coisa? Sei. Para que esperar? Não é? Porque, veja, cada ação que a gente faz, Carlinhos, Tinelli, Cris, errada, cada ação que a gente faz errada contra a lei de Deus é um desequilíbrio, e isso dá uma matriz perispiritual, que é de onde vem a doença. Aí você comete o mesmo erro 10 vezes. Imagine o tamanho dessa matriz perispiritual. Imagine o tamanho dessa úlcera no perispírito. Que tamanho ela não é? De que profundidade ela não está? Temos que minimizar isso nessa vida, Jorge. Carlinhos, Para não ter muita coisa na próxima, que ainda vai ter, mas a gente vai aos poucos galgando. Talvez não. Aí que o pessoal ainda tem uma consciência muito punitiva. Né? O que Deus quer? Que a gente comece a se colocar no movimento de amor, de perdão, de caridade, de ajuda ao próximo de forma desinteressada. Se você está nesse caminho, por que você precisa de uma situação dessa? Você não precisa mais, não é? E Deus sabe que ali na frente você vai errar, mas você já pegou uma trajetória que é correta. Você sabe que se errar, você se levanta, né? E se conduz de novo de forma correta. E aí você vai embora, não é? Essa contração que ele se refere ali da doença é porque a gente está revoltado, a gente não quer evoluir, a gente não quer amar, a gente não quer perdoar, a gente quer ficar ali fazendo um inferno na nossa vida e na vida dos outros. Às vezes por coisas que aconteceram há 2 séculos, 3 séculos, 4 séculos, que já passou, e o futuro está todo em aberto, e a gente escolhe ainda ficar ruminando algo que só traz uma obsessão compulsória. Não é? Eu espero que vocês estejam entendendo, porque é um assunto muito sério, eu realmente espero. Sim, estou entendendo. É muito, muito profundo esse discurso, né? Porque coloca a gente para refletir muito, porque a gente sabe do sofrimento que a gente passa, né? Então a gente fica analisando os sofrimentos que a gente já teve com esse ponto aqui, com esse parágrafo aqui, né? Que é bem, bem profundo, né? Não tem como não se tocar, não sentir, né? Por esse tema aqui, porque a gente lembra tudo que a gente passa, cada um passa os seus perengues, né, as suas doenças, então fica analisando, né, a relação entre
as nossas doenças físicas, nossos sofrimentos com os familiares, com os amigos, né, com a sociedade, da onde vêm essas relações. Agora a gente entende tanta coisa que antes a gente não entendia, né? Então é muito profundo essa coisa. Fiquei tão feliz com a sua fala. E outra coisa, Jorge, Ah, coloca a gente contra a parede, porque a gente está no ensinamento, a gente está sendo despertado, está sendo alertado, no caso, né? Então, quem não está, tudo bem, está na sua consciência e um dia ele vai chegar lá, vai amadurecer mas a gente não, a gente está contra a parede porque a gente está sabendo que é assim, então temos que fazer desse jeito. como diz o Evangelho, é melhor não saber, né? Não é, mas a gente que sabe, eu acho que não é que eu quero dizer que é mais responsabilidade, mas a gente tem que fazer, tá ali. Não fizer, tu vai voltar para fazer de novo. Em uma hora, como eu falou, vai ter que vir para decidir. E aí você vem com o corpo todo defeituoso, com doenças muito ruins, não é? Sim. Todo tipo de doença ruim, e paralisias, e cefalias, e aquelas doenças que... Eu tenho uma cunhada minha, por exemplo, que ela parou tudo, né? Travou todo o cérebro dela, não consegue falar, não consegue comer, não consegue andar, não consegue fazer nada. A minha fala tudo, né? Já falava desde isso, mas a memória do lado da comida, de tomar água, não tem. Não Carlinhos, ajusta o teu microfone. Não dá para ouvir você. Estou falando que a minha cunhada, ela fala, mas assim, ela deu a demência agora com 50, já tinha síndrome de Down, e aí a demência dela foi pro lado do cérebro que não quer comer, né? Não come, não bebe nada, tem tudo por sonda. E você vê, as coisas não têm idade para acontecer, né? Ela pode acontecer na criança, no jovem, no meia-idade, no alta-idade, uma hora ela vem, né? E assim, Jorge, né, o pensamento era, né? Pô, já veio com deficiência, já está pagando, no caso, né? Uma dívida grande, né? Mas aí não restou aqui, porque síndrome de Down também não é fácil. Não. Né? E aí, com 50 anos, ainda deu mais coisas ainda. Não ficou só naquilo. Isso quer dizer que não... Nós temos um amigo, né, querido, o Jean, ele fez o grupo dos jovens. Nossa, o Jean, para mim, é um irmão de caminhada comigo. Hoje ele é médico. Quando eu conheci ele, ele era estudante ainda, né? E o pai dele faz 10 anos. Jorge travou. Travou, Jorge. Deu, melhorou. Travou, Jorge. Peraí, que eu vou dar um... Não, já voltou. Voltou. Esperar um pouquinho que ele deve estar voltando já. Deve estar acertando os ponteiros. Alô. Voltou. É que eu tenho que desligar a internet, que a internet ela fica oscilando, né? Oscilando, acho que é por causa do vento também, né? Na aula eu sempre desligo e fico com o celular. Mas hoje eu esqueci. Então, estava falando que eu tenho um amigo, o Jean, a Cris conhece, ele era do grupo dos jovens, e eu conheci ele molecão, 17 anos, hoje é médico, já formado, tem 3 filhos, né? E o pai dele, com 50 anos, paralisou o corpo todo, né? Só funciona a cabeça, né? O resto não funciona mais nada. E no caso do pai dele, é irreversível, né? Eu tive um susto, né? Eu fiquei e depois voltei. Então, muitas vezes é porque você precisava só do susto, né? Ou você precisa dessa dose para dizer assim, ó, é melhor você caminhar, né? Abre o teu olho. Então é melhor você caminhar. Sim. E você está vendo ali, ó, se você não resolver agora, tem uma obsessiva, né? Tem uma compulsória, né? Sim. Aquela que é tipo esse aqui eu estou falando do pai do Jean. Não tem jeito, chega numa idade, vai acontecer e vai acontecer. Ô, Carlinhos, eu tenho uma curiosidade. A tua cunhada, mesmo com a síndrome de Down, ela era mais tranquila ou mais, assim, resistente ou revoltada? Dava para ver? Raivosa. Alô? Está escutando? Sim, estou ouvindo. Raivosa, né? Provavelmente sim. Revolta, não, né? Não, e ainda é agitada até hoje ainda. Tem hora que ela dá coisa, mas tem hora que ela já acorda de manhã com o pé esquerdo.
porque mesmo dentro de um quadro de síndrome de Down, na verdade, existe um comportamento, né, que é de aceitação ou de revolta, e aí Sim, provavelmente, né, não existe aceitação, e aí piora o quadro mesmo, né? sim. Não, ela entendi que ela tá. E nós estamos falando dos grandes, tem os pequenos, como diabetes, pressão alta e uma série de outras coisas, artrite, artrose, dor na coluna, não é? Sim, Tem uma infinidade de doenças aí que estão inseridas nesse contexto. E todas elas têm processo obsessivo. E todas elas, a nossa vibração caiu, a nossa frequência caiu. Então, estabelecer uma frequência alta, ter uma vigilância de pensamento, amar ao próximo é para ontem. Abraçar aquelas pessoas que a gente não gosta é para ontem, nem que seja só no pensamento. Né? Se ainda não consegue chegar lá na pessoa, pensa o bem para ela. Se imagine abraçando ela. Se imagine ela sendo feliz e alegre. Só coisa boa. Até o dia que você consiga ir lá e ter um momento de clareza mental e saber que esse sentimento não resolve nada, está te atrapalhando e que o primeiro prisioneiro dessa situação é você mesmo. Mas, O primeiro prisioneiro Jorge, é nós não. Oi. Jorge, mas o importante também é quando não se consegue chegar perto dessas pessoas, porque a outra pessoa também é terrível, né? Não te aceita, né? Porque tem casos que você não pode nem chegar perto, né? Porque as agressões são demais. Então, o importante é rezar por essas pessoas, né? Porque assim você diminui não provar ódio e rancor e raiva por esse tipo de pessoa, e é rezar por elas todos os dias, né, a fim que, né, que elas também possam mudar um dia os comportamentos, as agressões delas, né, porque a gente está estudando, a gente está pegando consciência nessa coisa, né, então, como a gente também não pode enfrentar um leão, às vezes, enquanto a gente não pode, né, porque não dá, a gente é muito pequeno para enfrentar um leão. Então, a única coisa que a gente pode fazer é rezar para acalmar o leão, né? Né? E deixando ele lá quieto e rezar a fim que ele possa ser feliz, né? É aquilo que a gente pode fazer também. Se a gente não pode encontrar essa pessoa, né? Para acabar com esse karma, com esses atritos. Então, da tua parte, você acaba com o atrito, né? Não provando ódio nem rancor, e provando amor e compaixão para essa pessoa, e rezando por ela, a fim que ela possa, né, um dia também esclarecer sua mente, né? Verdade. Boa noite, Tati. Tudo bem? Oi, gente. Boa noite. Tudo com vocês? Estava aí quietinha, né? Sim, tô lavando a Pensa. louça e ouvindo a aula. Que bom. Eu estava sem conexão, aí entrei atrasada. Mas estou aqui Chegou prestando no horário. atenção, tá? Qualquer coisa me chame. Ô, Tinelli, assim, ó, tudo que você falou é muito maravilhoso e é 100% correto. Ok? Esse é o caminho. Que eu estava também acabando de falar, né? E além da prece, se imaginar abraçando, imaginando você encaminhando vibrações de amor, etc. Tal. Quando você muda a sua parte, tem uma parte que é do outro, ok? Quando você muda a sua parte, você diminui o ímpeto do outro. Então, aquele monstro também, aquele leão, ele começa a se tornar gatinho, porque ele não está sendo mais alimentado. É isso que vocês precisam entender. É uma mão de duas vias. E também vocês precisam entender outra coisa. Você não vai poder mudar o outro, você tem que mudar você. Então, quando você falou, porque o outro, não é o outro, é você. É você. Você estabeleceu uma frequência, um tipo de onda, de uma qualidade baixa, de uma frequência baixa, de uma ideia baixa. E vocês ficam trocando farpas. Nós já demos uma aula sobre isso. Essas farpas ligam o seu coronário ao coronário dela, através de fios invisíveis.
Se você estabelece um processo de prece, como você falou maravilhosamente bem, de imaginar o bem da outra, você vai liberando os fios que tem em você. E o outro vai ficando sozinho. Então, essa vibração, ela passa a ser enfraquecida. Mas você pode, não é? Não fugir do leão, ir de encontro com o leão. Porque tem algo que você precisa fazer, que é perdoar, que é ser indulgente, que é não julgar aquele ser, em hipótese nenhuma, nenhum tipo de julgamento, e emanar de você só fluidos benéficos, só fluidos de amor, fluidos de paciência. E qualquer coisa que aquele outro ser fizer, já está perdoado para você. Aí está completo. Ok? Aí você acabou com a frequência, tirou os fios que uniam o cérebro a cérebro, o coronário a coronário, não é? E você se elevou. E aí você faz uma coisa maravilhosa. O que é? É que você faz a pessoa enxergar uma dualidade. A pessoa é prisioneira. Prisioneira, ela só tem uma ideia de raiva, de revolta, de ódio, ou seja lá o que ela for. Quando você mostra o amor, ela para pensar, ela fala, opa, eu tratei aquele ser mal, ele me tratou bem. Quando ela fala isso, ela percebeu que existe uma outra possibilidade de viver que não seja a raiva que ela tem. Vocês compreenderam? Pelo amor de Deus, compreendam isso. Compreender, por isso que é difícil, né, Jorge? Por isso que é difícil, porque se fosse fácil, ninguém estava aqui. Eu já contei a história do edifício, né? Edifício é o nordestino que foi para São Paulo, Já conta. e o engenheiro chamou ele e falou assim, olha, Sebastião, nós vamos fazer uma casinha sobre a outra. Aí ele falou, é edifício. Então, até hoje, foi batizado o nome de edifício graças a esse baiano que veio de lá para São Paulo para construir casa. Ô, Jorge, e dentro de todo esse contexto, né, é interessante também a gente fazer uma reflexão de qual é o sentimento que eu tenho comigo mesmo. Isso. Porque, assim, tudo que a Perfeito. gente falou, tudo que a gente fala, né, é para o outro e tal, perfeito. Mas eu só dou para o outro aquilo que eu consigo dar para mim mesmo. Então, as doenças, elas vêm, por exemplo, uma gastrite, né? É uma irritação. Então, assim, o desânimo, a desesperança, isso tudo traz doenças. E todo esse sentimento negativo e exagero, por quê? Porque eu baixo a minha vibração, né? E é todo um contexto que a gente precisa avaliar, porque às vezes eu penso assim, eu sou bom para os outros, eu falo com todo mundo, eu não sinto raiva, eu não sinto nada, e como que eu me trato? Né? Eu me trato amorosamente ou eu me julgo o tempo inteiro, me culpo? Né? Então, essa relação eu comigo, né, precisa ser também de amor, porque é através desse cultivo, vamos dizer assim, e dessa transformação que eu vou acabar externando isso, né, para o meu redor, para as pessoas que estão comigo e como que eu vou ser, né? Eu estava refletindo um pouco sobre o pensamento, até anotei aqui para não perder, né? Ele diz que é um extrato da consciência que está acordada. A parte da consciência que está acordada é um extrato disso, o pensamento que a gente tem, né? E aí, ou seja, né, o sumo extraído da fruta. O pensamento é o espelho do ser. Então, dessa parte acordada, porque a gente sabe que a gente é tudo de bom, mas, infelizmente, isso tudo está soterrado ainda, né? Então, a gente é o que a gente pensa. E isso no todo, né? As pessoas que a gente atrai, os espíritos, que aqui a gente está falando de obsessão e de doença e tudo mais. Então, a gente vai construindo a nossa vida em todos os âmbitos, né? Através dos pensamentos que a gente tem, as relações. Não tenho muitos amigos. Por que eu não tenho amigos? Eu tenho muito isso, muito aquilo. Por quê? O porquê disso, né? Que comportamento que eu tenho, ou comigo mesmo, que faz com que isso tudo ocorra dessa forma, que eu não acho benéfica. É isso. É isso aí. E
você está tão certa que eu vou responder. Eu fiz uma brincadeira com o Carlinhos sobre a questão do edifício, né? Que é uma história real, viu, Carlinhos? Mas quando você... isso que a Cris falou, juntando com o que eu queria falar e com o que você falou que é difícil. Se você pegar, não é, uma pessoa que você não gosta e começar a pensar bem dela, não é, mesmo que ainda tenha um sentimento de repulsão, mas você continua pensando bem dela e querendo se reconciliar com ela. Quando você estiver de frente para essa pessoa, você consegue. Não esqueçam que isso faz parte da inércia, né? Nós estamos numa inércia, como a Cris colocou a questão do pensamento, pensando só mal daquela pessoa. Ela é ruim, ela é isso, ela é aquilo outro. Então, o que você está fazendo? Primeiro, como a Cris falou, você está envenenando o próprio corpo, porque tudo isso é veneno. Isso é baixa frequência, isso é fluido ruim. São miasmas que os seus chakras estão absorvendo. Segundo ponto, que você está criando um afastamento maior com a pessoa. Não é? Se você falar, não, eu vou me encontrar com essa pessoa e qualquer coisa que ela fizer comigo, eu vou perdoá-la. E colocar isso na cabeça e repetir para você. E quando estiver lá, você se esforça ao máximo para qualquer coisa que ela fizer, você perdoa. Você vai ver como é fácil. Você vai ver como é muito fácil. É tudo questão de atenção, concentração e vontade firme. A vontade tem que ser firme. Ela tem que preponderar. A sua vontade tem que preponderar. Não é o impulso do seu pensamento que tem que preponderar. É a sua vontade. Veja, nós já tivemos várias aulas. A aula do Dia das Cruzes, quando ele diz que os nossos pensamentos ruins criam radiações mentais que criam alergias e todos os outros tipos de doença, é um fato. Então, quando você tem um pensamento ruim de outra pessoa, você não está fazendo mal para outra pessoa. Só se a outra pessoa quiser receber, né? Ela quiser criar ressonância com você dentro daquela onda que você se propôs ali naquela frequência. Mas se ela não quiser, você fica com os fluidos todos para você. E se ela quiser, ela vai te mandar de volta fluido ruim. Vocês vão ficar trocando fluidos maléficos, prejudiciais, doentios, e vai trazendo mais e mais espírito ruim para perto de todo mundo e vai criando uma egrégora muito ruim. Então, veja como a gente vive tão alienado que a gente não percebe essas coisas e nós estamos fazendo tudo isso o tempo todo, todo dia. Porque todo mundo pensa o dia todo. Não é? E pensa errado, como a Cris colocou. Então, não escolhe, não é? Não escolhe. Próximo, Cris. Eu preciso terminar, porque a Cris está louca para dar aula, gente. Tu é fogo, né, Jorge? Obrigado, Jorge. Ai, agora você fui obrigada a rir. Então, vamos lá. Sabemos que em todo processo de obsessão estão presentes dois enfermos. Como eu falei, é dois, sempre é dois. Não é unilateral, é bilateral. Em pugna de desequilíbrio. De igual forma, não ignoramos que a obsessão se torna possível graças à ação do agente no campo perispiritual do paciente. Tudo isso nós já discutimos aqui, perispírito e tal. Então, mas para ficar mais ainda, acontece a obsessão, acontece de perispírito a perispírito. As doenças, primeiro, estão no perispírito. Ok? Então, vocês sabem que os chakras pertencem ao perispírito. Ok? Chakra pertence ao perispírito. Então, o obsessor chega com os chakras dele e acopla exatamente no meu chakra. Porque deu combinação fluídica. Esse obsessor passa todos os fluidos que ele quer para mim. Eu absorvo, e eu lembrei das aulas da Tati, né? Eu prestei atenção pra caramba, pelos plexos e pelas glândulas, não é? Primeiro pela pineal, ou epífise, depois hipófise, depois tireoide, paratireoide, o timo, não é? Pâncreas e assim vai. Então, aí é que o corpo físico absorve isso, que é o que ele está dizendo ali.
Todo mundo entendeu como funciona? Não? Ninguém Jorge. entendeu? Quer que eu explique de novo? Não, perfeito. Então tá bom. A consciência de culpa do hospedeiro desarticula o campo vibratório que o defende do exterior nesta área deficiente por sintonia fixa e indução perturbadora do hóspede. Então, o obsidiado tem a consciência de culpa. Ele chega com o perispírito dele, acopla ali e acabou. Está feito o trabalho. E aí começa a indução. Essa indução, o primeiro que vai pelo chakra coronário, a coronária é coronário. Mas essa indução, ela pode acontecer, por exemplo, na área sexual. Não é? Que são, cadê a Tati? As gônadas, Tati, que chama? É o plexo. Que é, amigo? Fugiu todos os nomes agora. A glândula sexual é a gônada, é isso? Sim, as gônadas, Gônada. que vão fazer daí os hormônios, né, masculinos, os androgênicos, e os femininos, a progesterona. Exatamente. Ou pode ser no plexo, ok? É o que ele coloca ali, ó. A faixa que você é deficiente, ou que você tem um processo kármico, que aí já é um processo kármico, você traz a doença, né? É aí que ele acopla através do perispírito, do coronário, e depois ele vai. No livro Sexo e Obsessão, ele conta vários casos da constrição que faz. Por exemplo, tem uma mulher, né, que o obsessor ele aperta os ovários dela, né, e ela sente muita dor, muita incômodo nessa área, né, e é devido a um obsessor. Ok? A mesma coisa, se você tem muito apetite ou pouco apetite, você está, com certeza, dentro de um processo desse também. Sexual, eu estou dizendo. E esse comportamento, ele vem de vidas passadas. Não é? Então, vamos pegar uma pessoa que tem um apetite enorme de sexo. Em alguma vida, ele viveu esse personagem. Vocês entendem como isso é e como o julgamento ele é terrivelmente injusto, porque você não sabe o que aquela pessoa falou. Ele tem uma personalidade, não é? Que ele viveu muito, que ele abusou, e que esse instinto ele volta, né? Essa necessidade de repetir o comportamento volta. A mesma coisa daquele que é violento, aquele que é controlador, aquele que é meio esquizofrênico, aquele que faz abuso, sei lá, na área do jogo, na área de outras áreas, da bebida alcoólica, das drogas, ou sei lá. Esse comportamento ele já viveu. E isso vem na personalidade. Então, a pessoa olha a pessoa hoje e tente a julgar, a discriminar, a diminuir a pessoa, mas ele não sabe o sofrimento que tem ali dentro, não é? É uma personalidade que ele abusou, que ele não consegue se libertar, até mesmo porque ela traz complicações obsessivas, como vocês estão vendo aí, e ele não consegue dar um passo. Ele mais do que o nosso julgamento, ele precisa da nossa bondade, do nosso amor, do nosso perdão, de uma mão estendida. Ele erra quantas vezes ele errar, não é? Simplesmente a pessoa não consegue, não é? Simplesmente a pessoa não consegue. E a gente acha que se brigar com ela, se bater nela, se xingar ela, se fizer qualquer outra coisa, ela vai conseguir, mas não vai. Só vai piorar o quadro dela. E aí vem na obsessão compulsória na outra vida. Estão compreendendo, gente?
Tati, compreendeu, Tati? Sim, compreendi. Sério? Compreendeu, Tinelli? É Sim, amigo, importantíssimo. eu espero sempre fechar a torneira para te responder. Cris, entendeu, Cris? Tati está de dona de casa hoje. Sim. Ô, Jorge, Uma mas... hora a gente tem que fazer, né, Carlinhos? Verdade. Ô, Jorge, mas Oi. os obsessores, eles não cansam de viver sempre cobrando e não evoluindo também espiritualmente, vivendo naquelas condições de morcego, né, de vampiro, de bruxa, naquele mundo que eles têm consciência de estar num mundo de sofrimento, eles não cansam de fazer isso o tempo inteiro? Como nós aqui na Olha, vezes nós cansamos de fazer uma coisa, né? Aí chegamos ao ponto que mudamos, né? E eles não vivem esse mesmo procedimento de cansar, de querer mudar eles também? então, tem a questão da contração da consciência, não é? Se você contrai a sua consciência a um tipo de situação, você nunca cansa, porque a tua consciência ela não enxerga outra possibilidade, não é? Então, por exemplo, um cara que é obsessor por vingança ou porque ele é cruel, ele não tem outra informação na mente dele. Pega a gente, se a gente cisma com alguma coisa e alguém vem dar um conselho, como você fica com raiva daquela pessoa que você deu conselho. Não é assim ou é só eu que faço isso? Como é Não, eu assim? não sou assim, eu não sou assim. Que bom, então você é a primeira que eu conheço que não é. Não é? Você pega Eu sou um do cara. tipo que eu canso de tudo, eu canso de comer arroz e feijão, eu canso de caminhar, eu sou uma que canso muito rápido de tudo, que em continuação quero sempre mudar tudo, para coisas muito diferentes. Sabe, Mas até é uma canso de ler situação. sempre estilo de livro, sabe? Eu sou uma que muda em continuação. Eu imagino que todos sejam iguais, né? Ou é só um modo de pensar meu? É só um modo de pensar teu. Você tem uma necessidade que é do teu espírito, que é isso que eu estava explicando antes, né? Você tem um comportamento que você viveu na vida passada e que você está repetindo para você melhorar, ok? O que que isso diz para você? Que tudo você cansa? Diz que você é uma pessoa insatisfeita com a vida. Que nada satisfaz você, nada te completa, nada te preenche. Tudo é superficial. Então você faz uma coisa, faz outra, volta para outra, vai para outra e continua no superficial. Ninguém consegue penetrar o seu coração. Nada consegue penetrar o seu coração. É um coração endurecido pelas batalhas de outras vidas, não é? Que você veio aqui para amolecer. E o que é amolecer o coração? É deixar que o amor saia. Você não vai conseguir fazer com que esse amor saia fazendo tarefas exteriores, nem andando, nem lendo livro, nem comendo comidas diferentes, nem vestindo roupas diferentes, nem fazendo cursos diferentes. Quando você se conscientizar de que você precisa amar, de que você precisa abrir esse coração, aí você vai conseguir. Aí você não vai querer fazer mais nada, a não ser ficar com o coração aberto. Porque você vai sentir tanta paz, tanta alegria, que é infinita e eterna, que você vai achar todo o consolo e toda a paz que você sempre buscou e busca. Tá bom? Próximo, Mas, Cris. Oi, pode falar, Tiné. Sem problema. mas eu não odeio ninguém. Ok? Não é questão de odiar, Tinelli. É questão que você tem amor, mas você não dá o amor. Não, eu dou muito amor. Né? Eu sei o que é amar. Graças a Deus, eu tenho o dom do amor. Isso eu acho que eu não falo porque isso a gente peca de orgulho, né? Mas eu vivo, eu faço tudo com amor, até tomar um copo d'água. E eu dou com muito amor. Eu não tenho essa coisa de antipatia. Inclusive, desde criança, eu sempre falava, mãe, o dia que existir uma escola para odiar, eu quero ser a primeira inscrita. Porque eu ouvia as pessoas falar em ódio, que detestava, e eu sempre perguntava o que era isso. E eu nunca provei dentro de mim isso, graças a Deus. E
Não, essa coisa do amor eu tenho muito viva dentro de mim, graças a Deus. Não, eu sei o que é o amor verdadeiro, esse estado espiritual, porque o amor é um estado espiritual, não é uma coisa né, da mente, assim, né? Então, isso, graças a Deus, eu tenho. Eu faço as coisas por amor, eu não faço porque para ganhar ponto espiritualmente, eu entendo disso. Então, eu não falo porque a gente se não peca de arrogância, né? Porque quem é que prova isso, né? Mas tem gente que prova isso. Eu me enganei, então. Peço desculpas. Vamos para o próximo, Cris. Jorge, eu gostaria de fazer um comentário Claro. em relação ao que a gente estava falando antes, né? Que a pergunta da Tinelli, será que do outro lado eles não se cansam de fazer as mesmas coisas, né? E aí a gente pode observar a nossa vida com muita tranquilidade, mas com uma percepção afinada, vamos dizer assim, né? Como são os nossos dias? Nós acordamos e dormimos quase que todos os dias da mesma maneira. Sem nem perceber que é um dia, ou seja, que é uma oportunidade, que são 24 horas ali de oportunidade. E nós passamos assim as nossas semanas e os anos que vão chegando. E depois nós fazemos isso também durante as vidas. Então, nós temos dias que, na verdade, é uma medida diferente, mas é a mesma maneira. Ou seja, é uma vida. Porque eu não mudo num dia, nem em uma semana, nem um mês, nem muitos anos, nem em uma vida. E disso é feita a nossa evolução. E aí, se a gente tiver esse olhar criterioso, a gente vai perceber por que a gente sofre tanto. E por que a gente vai e volta, e encarna e desencarna da mesma maneira. Nós criamos esse muro ao redor de nós e nós não enxergamos os nossos defeitos. E essa é a grande chaga, porque eu não consigo mudar aquilo que eu não vejo. E eu não vejo. Nós não vemos. E a astúcia faz com que a gente queira se convencer que nós somos isso ou não somos aquilo. E isso todos nós. Isso é muito sério. Porque isso é um impeditivo para o caminho, para o caminhar para a frente. Então, é preciso que cada um olhe para si desnudo, né? Porque nós somos seres muito evoluídos, ou seja, o estágio que nós estamos agora é de muita involução. Apesar de ter todo um potencial dentro de cada um, mas a gente não consegue acessar. E justamente por negar. Somos negadores. E essa negação constrói camadas e mais camadas que impedem com que a gente veja a verdade. Então, essa personalidade transitória, né, que deveria ser mais transitória, acaba ficando quase que permanente, porque a gente não se dá a oportunidade de mudança. E é isso. E falando exatamente de mim agora, porque eu me misturo, né, com ele, mas eu sou uma pessoa que não sei amar. Gostaria muito de aprender e rogo a Deus todos os dias que me ensine a amar, que veja as pessoas realmente com carinho, com amor, sem julgamento, né? E é isso. Muito bom. Ainda bem que foi gravado, né? Gente, eu li esse livro aqui, ó, eu peguei esse livro porque a Cris falou do muro, né? O amigo falou através dela. É o muro. É exatamente o que ele acabou de descrever ali, através da Cris, ou junto com a Cris. E ele conta 6 casos de pessoas que vivem dentro de um muro e que fazem movimentos que imaginam que estão saindo do muro. Mas, no fim da história, todas elas voltam a fazer os mesmos comportamentos. É um livro até chatinho de ler, porque ele fica sempre na mesma tônica, né? Mas são histórias bem diferentes.
E, por exemplo, tem a história de uma mulher que achou que não queria mais o marido. E saiu, foi para lá, foi para cá, arrumou um namorado. Em 2 dias ela arrumou um namorado, foi morar no hotel com ele, aí saiu do hotel, aí andou pela rua, aí foi, voltou e acabou na casa do marido de novo. É porque ela tem um muro impeditivo, que não permite que ela veja exatamente o que o amigo falou juntamente com a Cris aí. A gente realmente não enxerga nada. E a gente pensa que sempre que está fazendo o certo. Mas não é verdade. Okay? Tanto que uma das afirmações do professor Gualdi é que toda afirmação é uma negação daquilo que é. Tudo que a gente afirma que a gente é, na verdade, a gente não é. A gente é o contrário. Não é? E exatamente por causa do muro. Mas a gente enxerga como se fosse, que é o mais importante. Não é? O ideal seria que a gente enxergasse a verdade verdadeira, mas a gente não vê. E eu sou o primeiro da fila, né? Você tem uma fila nisso aí. Também. É muito difícil. Estamos lado a lado já. Da gente ver. E eu falo para vocês assim, do teu lado. faz mais de 15 anos que eu só peço uma coisa para Deus. Eu nunca peço nada assim material, nenhuma coisa. Só peço uma coisa para Deus, que Ele me permita que eu veja. Porque a coisa mais difícil que nós temos é de ver a nós mesmos, a verdade, não aquilo que a gente acha, não a nossa opinião, mas a verdade, aquilo que a gente desconhece de nós mesmos, que a gente nunca conseguiu ver por causa do muro. Então, é muito mais complicado do que a gente imagina que seja. E o tema das obsessões compulsórias, né? Elas vêm de encontro com isso. Agora, Carlinhos vai entender melhor, que é tirar a gente desse campo de visão estreito, quase nada, e trazer a gente para um campo de visão maior. E que, mesmo assim, com as obsessões compulsórias, a maioria não consegue. Não é? Eu queria apresentar outro livro para vocês e gostaria que quem pudesse compre, não é? E é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. A Tati Rocha, que vai dar aula com a gente o ano que vem, o caso é obrigatório, tá, Tati? Não é opcional. Tá bom. Tá bom. Jorge. Eu sugiro que vocês leiam alguns capítulos, como a paciência, não é? É maravilhoso o que a mentora Joana de Ângeles fala sobre a paciência, e um que para mim foi fantástico, que eu até outro dia conversando com a Cris, eu falei, eu preciso ler todos os dias, até que um dia eu consiga, que é sobre o julgamento. Esse julgamento que a gente faz dos outros. E a Joana, já deixa eu falar, Carlinhos, a Joana de Ângela, ela explica muito bem por que a gente não consegue ver e por que a gente faz julgamento, porque é uma projeção da nossa sombra. Então, quando a gente olha para alguém e a gente acha que não gosta, ou que gosta, que é ruim, ou é melhor, ou é azedo, ou é amargo, ou é triste, ou é, sabe, ou causa repulsão na gente, é mais uma projeção da nossa sombra. E quando a gente acaba julgando, nós estamos ampliando essa sombra, aumentando esse campo da sombra. Consequentemente, nós estamos tirando o nosso campo de visão da verdade verdadeira. Para vocês verem como é complicado. A nossa opinião, ela vem da sombra. Ela vem da nossa parte mais evoluída, das trevas. Não é da luz. Então, como é que a gente pode enxergar alguma coisa? Se nós estamos nas trevas. Então, fica um clima de axiologia, né? Axiologia. A ciência da axiologia não leva ninguém a lugar nenhum. A Tati me ensinou isso. Ela
Eu estava quase para me formar na faculdade de astrologia, ela falou, sai dessa faculdade aí que não adianta nada. Ai, meu Deus, gente, mereço. Nossa, eu acho até válido quando for mandar aula ali no grupo, pedir, reforçar para todo mundo assistir, porque eu acho que essa foi uma das mensagens mais intensas, assim, que a gente recebeu tão diretamente, na minha opinião, sabe? E me soou até como algo, como uma urgência, assim, como um chamado urgente, pelo amor de Deus, vamos acordar porque a gente não está enxergando. Está na nossa frente, está embaixo do nosso nariz e a gente não está enxergando, né? E foi um alerta muito grande, muito importante, muito lindo. E não foi para mim, não foi para o Jorge, né? Especificamente foi para todos nós. A gente precisa acordar. E me chamou muito a atenção a fala dizendo que a gente é negador, e é exatamente isso que a gente faz, né? Vem uma pessoa dar um feedback para a gente, para o nosso bem, né? Muitas das vezes, assim, para o nosso bem, e o que a gente faz com a informação, a gente nega, né? Aquela informação causa um desconforto tão grande na gente, porque a nossa arrogância é tão grande de achar que a gente sabe tudo, que a gente nega. Então foi, não sei para vocês, para mim foi um choque, assim, mas digo para o lado positivo de realidade do quanto a gente está dormindo. Se eu antes já sabia que a gente estava dormindo, agora foi um choque maior de realidade. A gente está literalmente dormindo. Isso aí. Muito obrigado, Tati, pelo seu depoimento. E é verdade, é tudo isso aí. Então vamos lá. Carlinhos, pode falar. Desculpe eu não ter te dado Não, a querido, palavra, não, mas eu estava... é só para te botar uma fotinha do livro ali e compra Tá, mesmo em livraria espírita ou qualquer livraria. qualquer livraria. Lá no Ceará tem. Tá? Só pedir para a Ângela Então que tá. ela... Tá? Então tá, só bota a fotinha ali para mim, então, depois no grupo. Esse, inclusive, ela me deu de presente, né? Eu tinha pedido para ela comprar, ela resolveu me dar de presente. É um livro muito fantástico e eu sugiro para vocês, eu não cheguei no fim ainda, mas a parte do julgamento, ela é muito fantástica. A da paciência, a Joana de Ângela, ela dá um show. É algo assim maravilhoso. Se a pessoa conseguir absorver o que essa mentora maravilhosa fala sobre a paciência. Então é isso. Vamos continuar aqui, que a Cris está louca para dar aula. Meu Deus do céu, Ô, vocês não vão Jorge, deixar aqui. Não consegui absorver no primeiro, lê de novo, tem que ler várias vezes. Isso, Carlinhos. É ô verdade. Carlinhos, ali Fala se, aqui. se lá no Ceará não tiver, assim, pronta entrega e tiver com muita vontade de ler, eu comprei o meu hoje ali na Federação Catarinense Espírita, sabe? Aqui no Jardim Atlântico, sabe onde fica? Não, mas eu vejo, depois eu vejo. Ali tem, ali tem. Manda o Eles têm. endereço para mim depois. Mando Isso, sim. Mando ali tá bom? no grupo. Tá bom. Tá bom. E só para reforçar para Tati, não é opcional. O curso que nós vamos dar o ano que vem é obrigatório, tá bom? Tá bom. Contem sempre comigo para o curso obrigatório. Outra coisa em relação a essa situação, né, que a gente vê isso tudo pela metade, eu estava assistindo uma aula lá da Mansão do Caminho, da série psicológica da Joana de Ângeles, quem puder assistir, nossa, é fantástico. Fala muito sobre a sombra, o ego, e realmente traz um entendimento um pouco melhor, né, sobre tudo isso. E ela diz uma coisa assim que é como se a gente visse a realidade por o buraquinho da fechadura, né? Então a gente vê uma parte e acha que aquilo é o todo. E realmente é essa percepção que a gente tem. A gente vê uma partezinha e acha que aquilo é a verdade, né? E na verdade a gente está ali dormindo, anestesiado e não consegue vislumbrar o todo. E com esse pedacinho que a gente enxerga, a gente faz todos os nossos julgamentos, se acha o certo, o dono da verdade, a última bolachinha do pacote, e assim vai, né? É isso. Vamos correr, gente, que a Cris quer dar aula. Vamos lá, Cris, próximo.
Estas graças à sua intensidade, através do perispírito, se alojará na mente, gerando alucinações, pavores, insatisfações, manias, exacerbação do ânimo ou da depressão, ou se refletirá no órgão que tem a deficiência funcional, pelo assimilar das energias destrutivas que lhes são direcionadas e absorvidas. Então, não é só uma questão física. Como eu falei no começo, nós tínhamos falado, vem das dionoses, das psicoses, dos processos de esquizofrenia e de catatonia. E, mais uma vez, não vamos ser cegos. Não é? Tem um dos livros da Joana, que o Dr. Bezerra diz assim, que se fosse arrumar hospital para todos os esquizofrênicos do mundo, não ia sobrar moradia na Terra, né? Porque todo mundo ia ser hospitalizado, quase todo mundo. Então, e esquizofrenia é exatamente a perda da realidade. Não é? Essa é uma definição da esquizofrenia, é a perda da realidade. Então, é isso. Além de todos os processos das manias, dos pavores, alucinação, depressão, de tudo que compõe o hipopsiquismo, nós já estudamos isso, né? Quem não lembra, é só pedir para a Cris aí que ela manda aula, né? E do hiperpsiquismo também, que é a questão de uma doença. Então, se não vai para as neuroses, não vai para as psicoses, vai para o corpo físico. Ou elas começam no corpo físico, e aí nós estudamos o livro do Ícaro Redimido, né? E a Tati vai dar uma aula sobre isso, não essa próxima, mas a outra que ela for dar, que o nosso perispírito, devido à sua maleabilidade, ele vai, o que isso quer dizer? Ele recebe o fluido e ele joga para um órgão do corpo, para não jogar para o psiquismo, porque se for para o psiquismo, piora muito o nosso quadro. Se nós já não enxergamos, imagine se for para o psiquismo. Então, ele vai lá, joga para tudo quanto é órgão. Quando não tem jeito, o acúmulo de energia é muito grande, aí vai para o psiquismo. E aí fica muito mais difícil. Ok? Então, vamos para o próximo. Ô Jorge, quando tu fala sobre a esquizofrenia, que é a perda de contato, vamos dizer assim, com a realidade, né? E quando ele diz que todos nós somos um pouco esquizofrênicos, e é claro que a gente sabe que dentro da esquizofrenia, que é uma patologia, há vários níveis, né, de gravidade, mas aí eu queria chamar um pouco para reflexão o porquê disso. Por que nós todos somos um pouco esquizofrênicos, né? Porque nós vivemos numa condição de alucinação ou de alienação. A realidade, ela se apresenta de uma forma e nós, com a nossa conduta equivocada, entendemos tudo diferente, porque a realidade, ela está aí. Nós sabemos das coisas e não é de agora, né? Já sabemos do Evangelho há quantas centenas de anos. Nós sabemos que existe vida e morte há quanto tempo. E a gente continua fazendo as coisas da maneira divergente do Evangelho. Ou seja, né, trazendo mais sofrimento para a vida da gente, para cada um de nós. E é isso, assim, né, essa reflexão que realmente nós temos essa dificuldade de ver a verdade. E a gente vive se enganando, né? Vive num mundo de ilusão. É isso, só um pouquinho. Pode continuar aqui, que só um pouquinho que chegou alguém. Muito boa colocação, eu não tinha essa percepção. Não sei se a Tati tinha, né? Que o processo de alienação, ele traz um tipo de esquizofrenia, né? E realmente, se você analisar que a alienação também você estar alienado da realidade, da verdade, né? Você não enxerga a verdade. Então, faz todo sentido no mundo. Aliás, o processo alienatório, ele tira você da realidade e coloca você no mundo paralelo, né? No mundo da esquizofrenia. Muito interessante. É isso, Tati? Fale comigo, Tati. Também, Jorge, porque a esquizofrenia, porque a gente é a falta de conhecimento da sabedoria, né, da consciência do saber,
Porque se eu só sei uma matéria, né? Por exemplo, eu só quis estudar matemática, não quis estudar português, nem ciência, nem física, nem biologia, nem nada, é normal que eu não vou saber de nada daquelas matérias e vou me comportar como eu conheço só o português, né? Que é uma matéria, né? Sim. Então, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho sabedoria, é normal que a mente fica pequena, neutralizada, né? Então, é normal que vai adoecendo, porque ela não tem uma capacidade de se expandir, de saber. Eu não vou ser igual uma pessoa que fala 8 línguas, conhece o mundo inteiro e conhece todas as matérias. Claro que é diferente, aquela mente é uma mente alargada, é uma mente que sabe. Então, como vem um pensamento negativo na mente dela, é normal que ela saiba como se comportar, porquê daquilo. É normal que se venha um pensamento de uma pessoa que não tem sabedoria, ela não sabe como se comportar e vai viver de alienada. Então, isso é do não saber, né? Da não consciência da sabedoria, porque o conhecimento é fundamental, a sabedoria é fundamental. Inclusive, isso está escrito nos textos de Buda, né? Que eu venho de escola budista, venho de cultura budista. Então, isso está na cultura de ensinamento dos Budas, né? Que a sabedoria é fundamental, mas saber tudo, né? Porque se a gente só sabe fazer pão e não sabe fazer bolo, é claro que eu não vou explicar como é que se faz a receita do bolo se eu não sei fazer um bolo, só sei fazer pão, colocar água, farinha e sal. Então, o bolo tem mais coisa. Então, assim, é por isso que a gente já vem ensinado através da família, da nossa escola, da nossa sociedade, a gente vem ensinando tanta coisa errada, né? E a gente cresce achando que isso está certo, mas está errado, né? Por exemplo, se você vai no Nepal, vai na Índia, vai no Tibete, você encontra as pessoas com comportamento totalmente oposto do nosso aqui ocidental. Você chega lá, você toma um choque, né? Eu, quando cheguei na Índia, eu tomei um choque, né? Eu vivia na Europa, saí do Brasil com 26 anos, fui para a Europa. Quando eu cheguei na Europa, eu tomei um choque. Você toma choque, porque você chega nos mundos diferentes, aí você aprende esses mundos diferentes, aí você pula para uma outra cultura, você vai aprender coisas totalmente diferentes, aí você fica, nossa, né? Você se toca que você não sabe nada. E eu, quando trocava de país, me tocava de não saber nada. E começava tudo do zero de novo. Como ir para a escola, não sei fazer o beabá, o a, e, i, o. Começava tudo de novo. E entendia que não sabia, que nunca sabe de nada. Então, é normal que quando que as mentes que sofrem de esquizofrenia é uma mente pequena, limitada, que não sabe, né? Porque a mente que sabe, que conhece, dificilmente ela entra no estado da esquizofrenia. É isso aí. Muito obrigado pelo depoimento, muito esclarecedor. E, quando puder, nos esclareça de novo, Tinelli. Muito bom mesmo. Alguém mais quer falar? Desculpa, é que tocaram a campainha aqui, eu fui obrigada a atender mas tudo bem, deixa para lá. Quer continuar falando? Cortou meu raciocínio. É engraçado, né? Porque eu tô numa, daí se qualquer coisa me tira, daí foge. É como eu perco a conexão, né? Perde a sintonia. Mas depois Porque, volta. Não, mas eu gostaria de fazer um comentário em relação ainda a isso. E a Maria falou muito bem, mas existe uma diferença muito grande, isso a gente precisa refletir também, entre conhecimento e sabedoria, né? Porque, sim, existem várias culturas e a gente chega num país diferente, realmente é impactante, porque é muito diferente do que a gente está habituado, mas a sabedoria, ela vem do coração. Então, é quando encaixa o conhecimento, né, que eu conheço e eu vivo e eu sinto e eu me transformo. E aí sim, isso vira sabedoria, né? E aí a gente está falando na questão moral, né, de entendimento e de evangelho. Eu acho que é isso que a gente precisa ficar atento, assim, porque a gente pode viajar o mundo inteiro, pode inclusive desencarnar, mas se não houver essa vontade muito grande de mudança, de sair desse soterramento que a gente vive, não existe sabedoria, né? E não existe transformação. E é esse o grande objetivo da gente que mora aqui, ou de quem mora no outro continente, ou seja lá onde for, né? Ou no mundo espiritual, porque a gente já sabe que a nossa forma mental permanece.
Então, e que está tudo bem, né? E que nós não estamos aqui para julgar, porque nós justamente aprendemos a não julgar. Então, cada criatura está no seu momento evolutivo e Deus nos ama da mesma maneira, né? E somos todos iguais e todos filhos do mesmo Pai. E tudo bem, né? Só uns vão demorar mais, outros demorar menos, nós vamos chegar todos no mesmo lugar, ou seja, de volta, né? De volta para a casa dele. Pode continuar, Jorge. É isso aí. Obrigado. Obrigado também. Muito esclarecedor também. Próximo. Iniciando de forma sutil e perversa, a obsessão, salvados os casos de agressão violenta, instala-se nos painéis mentais através dos delicados tecidos energéticos do perispírito até alcançar as estruturas neurais, perturbando a sinapse e a harmonia do conjunto encefálico. Ato contínuo, alquimismo neuronal se desarmoniza face à produção desequilibrada de enzimas que irão sobrecarregar o sistema nervoso central, dando lugar aos distúrbios de razão e dos sentimentos. Então, aí ele caracteriza como é que ele tira a gente, por exemplo, da área do discernimento, não é? Ele libera um monte de enzimas na nossa cabeça. Eu queria que a Tati me ajudasse, acho que é a noradrenalina, as endorfinas, né? E aí, não sei se é essas enzimas todas, e aí causam um desequilíbrio em nossa mente, né? E nós não conseguimos ver, perdemos a razão e perdemos a capacidade de sentir adequadamente. É isso aí, Okay? amigo. Muito bom. Quer completar? Porque aí é uma estrutura aí que você está podendo. Não, é isso mesmo. Só que os neurotransmissores, eles ficam completamente desregulados, né? Uns em excesso, outros em falta. E aí geram essas neuroses aí que tu falou. Mas é bem isso mesmo. Então, tá bom. Então agora todo mundo já sabe, né? Que sobrecarrega o sistema nervoso central. Então, por isso que a gente perde a capacidade de discernimento, a capacidade de ver e a capacidade de escolha, que é pior ainda, né? Próximo, Cris. Ô Jorge, outra questão é que a nossa dormência é tão grande, né? E a ignorância no sentido de desconhecimento, que vamos supor que dentro de um quadro de patologia, quando a gente procura um médico, o que ele faz, né? É feito exames e, precisa disso, precisa de melatonina para dormir, aí eu não sou da área, né, Tati? Mas precisa desse tipo de enzima, ou sei lá do que, e tudo artificialmente. Então, a gente começa a repor essa estrutura que deveria ser, deveria estar equilibrada pela própria produção do organismo, e sim independente da forma mental. Não sei se estou conseguindo fazer com que entenda. Então, tudo está ali, o corpo é produtor de tudo, e a gente desorganiza isso tudo, e ao invés de organizar novamente, de entrar em equilíbrio através da capacidade própria, se procura que isso seja feito através do medicamento, né? Então, e é uma coisa tão costumeira, tão... tu vai no médico, pronto, é tranquilo, não, toma um remedinho, né? E tá tudo ok. E não tá tudo ok. Não que a gente não precise do medicamento, não é isso que eu quero dizer. Que o medicamento, ele é necessário, sim, e em quadros que, né? Mas a gente não existe o esforço da criatura, né? O empenho, a vontade de descobrir o que está acontecendo, o que eu posso melhorar para que isso se reequilibre. Não, eu vou no medicamento porque é muito mais fácil. Então, a gente tem esse comportamento. Essa preguiça, ela é deslocada, inclusive, para isso, né? E todo o nosso derredor, vamos dizer assim, favorece esse tipo de comportamento. É isso aí. Melhor que isso, impossível, né? Explicou maravilhosamente bem. Eu tenho uma impressão, gente, que todos os nossos problemas atuais, sejam eles de doenças, né, ou não, estão mas muito relacionados à falta de perdão que a gente tem, primeiro com a gente mesmo e depois para com o próximo. Não é?
a nossa vontade de punir o outro, de escravizar o outro, de ver o outro sofrendo é tão intensa e grande que faz nos afastar muito do perdão, criando em nós esse tipo de ser aí. E todos nós estamos nesse tipo de situação. E aí, refazer uma mente, como a Cris falou, onde você busca causas, nossa Senhora. Primeiro que a gente ainda continua dentro da prisão porque a gente não consegue nem se perdoar. Precisaria ter uma mente livre em busca de causas, né? E a partir dessas causas, você eliminar todos os efeitos e transformar as causas numa causa mais positiva, mais saudável, já que o caso é doença, né? Que te traga felicidade. Esse é o... Um dia eu chego lá. Se Deus me permitir me ajudar, eu quero chegar lá, sabe? A perceber, a enxergar as causas e a conseguir dirigir a mim mesmo, mudando em mim mesmo as próprias causas. Mas para isso precisa também todos nós construirmos uma mente de não fuga, né? E sim de querer se responsabilizar e resolver todas as questões nossas. A primeira delas, aprendendo a se perdoar e a perdoar o próximo. Eu acho que é bem por aí. Eu tenho a impressão, Cris, Tati, Carlinhos, acho que Murilo está aí também, né? Tinelli, que essa foi a melhor aula que nós tivemos em todos os anos, né? Não sei se vocês têm essa percepção. Verdade, Jorge. Sim, verdade. É uma das melhores também. Tivemos boas também, mas essa também entrou no rol Próximo, das Cris. melhores. Mais um Verdade. detalhe. Às vezes a gente acha que todo o esforço que a gente faz, ele não surte efeitos, né? Mas é porque a gente já está tão impregnado do que é negativo, que essa transformação ela não é imediata, entende? Então, ou seja, eu trago no meu perispírito muitas marcas. Então, eu preciso mudar o meu comportamento. E talvez não seja nessa vida, mas existe a semeadura para a próxima. E na minha saúde também, porque aqui a gente está falando de doença, né? Então, eu mudo o meu comportamento e, poxa, olha, melhorou, mas eu não me curei, né? Por quê? Porque tudo é um processo, né? Nada é como um estalar de dedos. Então, eu não acordo de uma maneira diferente, completamente diferente da que eu dormi. Mas sim, eu vou evoluindo gradativamente. Vai existir os encaixes e talvez eu volte para um ponto ainda mais baixo, porque a gente sabe que oscila, né? Eu preciso subir, descer, ter contato com o alto e também com o baixo, porque a sombra está na parte de baixo e eu preciso ter contato com isso para que realmente eu caminhe para frente. E isso é um conjunto e inclui aí as doenças. Então, eu hoje posso ter um comportamento que vá me trazer para uma vida futura um corpo mais saudável, porque eu estou ali colocando outros fluidos, outros pensamentos, plantando outras sementes, né? Então, e isso é para que a gente não desanime, porque muitas vezes a gente se vê fadado a uma situação e acha, pô, já estou nessa, né? Então, mudar para quê? Mas o mudar é necessário sempre, né? Essa mudança de comportamento, ela é sempre benéfica e que a gente não se iluda que seja diferente, porque com certeza as próximas serão melhores. Amém. Que seja, viu? Estamos precisando. No entanto, afeiçoado à acomodação mental, olha o problema aí, gente, acomodação mental, aos hábitos irregulares, compraz-se no desequilíbrio, perdendo o comando e a direção de si mesmo. Enquanto se vai estabelecendo contato entre o assaltante desencarnado e o assaltado, não faltam a este último inspiração para o bem, indução para a mudança de conduta moral, inspiração para a felicidade. Estamos aqui neste momento recebendo inspiração para o bem.
indução para a conduta moral, ou não é? Estamos aí com a Cris nos passando coisas maravilhosas que, se a gente estudar mesmo, faz diferença na gente. Eu, por exemplo, vou assistir essa aula de novo, porque é necessário estudá-la, né? Com mais paciência. Então, para isso, a gente não pode ter acomodação mental. Nós já estudamos isso quando falamos das alienações mentais, não é? Todas as aulas que nós vamos falar, vocês vão ver que tem a acomodação mental. Tem o se compraz no pensamento. Tem que a gente gosta dos vícios que a gente tem. E que a gente, às vezes, não enxerga nem como vício, né? Às vezes, nós enxergamos como virtude, se for, no caso, até moral. Então, é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Tati, você está econômica, né? Quando você for dar aula, eu não vou falar nada também, tá? Não, pelo amor de Deus, não. De olho você. Ô, Jorge, Oi. então, porque tudo parte da mente, né? Sim. Essa acomodação mental. Por que acomodação mental? Porque é fácil, né? Que ninguém quer ter o problema, a preocupação ou o distúrbio de analisar propriamente, né? De balançar propriamente do que é certo, do que é errado. A mente é o motor de tudo, né? A mente cria a parte positiva, a mente cria a parte negativa, e ali as pessoas não vão analisando, né, o certo do errado, o bom do mal, o que presta, o que não presta. Então, se a mente, porque a sede do saber é a mente, a sede da ignorância também é a mente. Então, a mente, quando não sabe, ela fica apanada, nublada, né? E a mente, quando sabe, quando conhece, quando muda, ela tem mais clareza, ela tem mais dimensões, né? Então, é por isso que as pessoas pegam sempre a via, a estrada do fácil, do cômodo, né? Que é aquela de sentar em cima da própria mente, né? Então, a mente, ela tem que ser mudada em continuação, ser transformada em continuação, ser curada em continuação, né? Ser oxigenada em continuação. Se a mente não vem transformada em continuação, como é que ela vai mudar, crescer, entender e avaliar, se ela fica sempre parada? Então, tudo está na mente, o motor de tudo está na mente, né? Então, a importância disso tudo está na mente, até, porque se diz o coração, mas o coração é um órgão prepulsor, né? Que ele só funciona com o sistema nervoso simpático e parasimpático, que manda as energias, né, de vibração. Isso é parte da anatomia, né? Mas o que comanda é a nossa mente, né? Então, se nós não transformamos, né, a nossa mente, nossos erros, fica complicado, fica difícil. Nessa vida a gente pode transformar muito, né? Porque como o tempo é precioso, a gente não usa a preciosidade do tempo para a nossa mente, né? Mas se a gente usava, quem sabe numa encarnação conseguiria chegar à iluminação essa tanto sonhada, né? Porque se nós reencarnamos nesse mundo para chegar aqui na Terra, que é chamado de hospital por quê? Para curar as doenças da alma, né? E a cura vem através do quê? Vem através da mente, né? Da função da mente. Então, podemos sim, numa reencarnação, conseguir provar o verdadeiro amor, esse que se discute, que não é um sentimentalzinho qualquer, né? Igual, tô namorada e tô amando, ou amo meu gato. Não é essa a dimensão do amor. A dimensão do amor é uma coisa muito elevada, né? Que é quase chegar como a um estado de iluminação, é um grau antes da iluminação, né? Um grau um pouco mais baixo, mas está ali na estrada, já muito na estrada para a iluminação. Então, com a mente se pode chegar a graus de estado espiritual muito elevado, né? É só querer, é só ter força de vontade, né?
Mas tem que querer muito, tem que se dedicar muito, tem que ser muito verdadeiro, muito simples, muito humilde, muito querer na verdade e sentir essa transformação da mente, porque se não sente, não analisa essa transformação da mente, fica meio complicadinho, entendeu? Isso aí, Tinelli. Perfeito. Então, vamos eliminar a nossa acomodação mental, tá, gente? Ela é fundamental nesse processo. Bom, próximo, Cris. E Cris conseguiu escapar, não vai dar aula hoje, hein? Fala a verdade, Jorge, agora. Fala a verdade. Sabe por que ele está fazendo isso comigo? Vou contar. É porque eu não lembrava que a minha aula era hoje. Eu estou com a aula aqui, mas eu não tinha me preparado. Ele está assim, ó, sacaneando comigo a aula toda. Como é que E pode, né? Como não, é pode? assim, é assim. Aham. Por isso que eu estou Tá aqui rindo, vendo, né? Cris? Olha só. Ai, ai. Mas, gente, assim, ó, enquanto a Maria estava falando, né? Eu estava aqui fazendo umas perguntas para que a gente reflita, né? Se a gente realmente tá em mudança, né? Estás realmente em mudança? Então, vamos se observar. Os problemas têm se repetido? Coisas novas estão chegando? Ou tudo está como sempre? Há fluxo na tua vida? Ou tudo estagnado? Respondendo essas questões, terás uma ideia se estás realmente em mudança. Tá difícil? Ai, meu Deus. É bom todos nós refletirmos, né? Ok? Então, vamos lá, gente. A mente viciada e aturdida pelas ondas perturbadoras que capta do obsessor perde o controle harmônico automático sobre as células, facultando que as bactérias patológicas proliferem dominadoras. Tal inarmonia propicia a degeneração da célula em forma de cânceres, tuberculose, rancenias e outras doenças de etiopatogenias complexas que a ciência vem estudando. Só a radical mudança de comportamento do obsidiado resolve, em definitivo, o problema da obsessão. Veja, só a radical mudança do comportamento do obsidiado resolve a questão. E aí nós temos o quadro como as doenças se instalam. Próximo, Cris. Quando a criatura despertarem para a compreensão dos fenômenos profundos da vida, sem castração ou fugas, sem ganchos psicológicos ou transferência, compar-se-ão as algemas da obsessão na sua variedade imensa, ensejando o encontro do ser com a sua consciência, o descobrimento de si mesmo e das finalidades da existência corporal, do mapa geral da sua trajetória eterna. Então, quando criaturas despertares para a compreensão dos problemas profundos da vida, não superficiais, sem castração, sem fuga, sem medo de encarar a verdade, sem medo de olhar para si mesmo, sem medo de admitir as suas imperfeições, seus vícios, suas mentiras, não é? Sem gancho psicológico ou transferência, dizer que é o outro, que é o Deus, que é o vizinho, que é a mãe, que é o pai, que é a mulher, que é o filho, assumindo que é você mesmo, mais ninguém. Então você vai conseguir romper. E aí você vai ter encontro com a sua consciência. Próximo, Cris. A cura real somente ocorrerá do interior para o exterior, do cerne para a sua forma transitória. Nesse sentido, a cura tem início. Quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. É isso. O amor cura tudo. Próximo, Cris. E nós temos na prece, não é? Como a Tinelli já tinha falado antes, só para relembrar, a prece é uma força desalienante, junto com a mudança de comportamento, não é? Não é só rezar e pedir e continuar fazendo as mesmas atitudes. Você precisa enxergar em você, sem fuga, como estava no anterior,
E orar e se propor a mudança de atitude, de comportamento, a partir da sua mente, dos seus pensamentos, dos seus hábitos, e etc, etc, etc. Próximo, Cris. E a Joana de Ângeli traz isso, gente, eu acho isso maravilhoso. Gostaria de tatuar na minha testa isso. Educar-se a mente Amigo, para ver se consegue entrar, né? Porque educar-se a mente, disciplinando-se o pensamento. Olha, gente, como isso é fantástico. Isso é fantástico. Constitui recurso valioso para a saúde espiritual e para o êxito da encarnação. Se nós trabalharmos para educar, disciplinar a nossa mente, educar nossos pensamentos, colocar pensamentos bons, substituir tudo, trabalhar disso com atenção, com vontade firme, nós temos êxito na encarnação. Gente, qual o trabalho que dá pensar corretamente? Fala para mim. Qual o trabalho que dá você discernir se um pensamento é bom ou ruim, se você quer ou não quer fazer? Qual o trabalho que isso dá? E aí vem outra questão, por que que a gente não faz? Aí fica todo mundo achando que é isso, que olha aí, ó, é só disciplinar você mesmo, ter autodomínio, autocontrole sobre você mesmo. Se não sabe, ajoelha, pede para Jesus ajuda, pede para o Senhor da guarda, reze, peça para mostrar o caminho, coloque isso no movimento, o movimento te alcança, te leva. No final, não é nem nós, é o trabalho que eles fazem. Podem ter certeza disso. A gente só precisa querer que eles nos ajudem e eles nos ajudarão. É isso. É tão simples que a gente complica. E acho que acabou, né, Cris? Semana que vem você não escapa. Visse como foi perfeito? Acabasse o último É, slide às 9 horas em ponto. tá vendo? Pedis e obtereis, né? Hã? Buscais e achareis. Pedi e obtereis, buscais e É, achareis, né? Você é isso, pediu e obteve, né? é isso aí. Então tá, Então tá gente. bom, gente. Podemos encerrar Vamos todo então? mundo. Você encerra para nós, vamos todo mundo se concentrar em Jesus. Vamos pedir por nós, vamos pedir por nossos familiares, vamos pedir para todos os nossos irmãos que continuam cegos como nós, que continuam sem perceber a verdade, sem querer a verdade, que continuam nessa estrada cheia de espinhos, se arranhando, se machucando, sem perceber que tem uma saída e que essa saída é tão mais fácil do que ele imagina. Então, vamos, nesse momento, orar por nós e por eles, pelos nossos lares, e é isso. E a Cris vai encerrar para nós. Então vamos lá. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, entendendo que todos nós temos as nossas mazelas, independente da cultura que temos, da família, de como fomos criados, do que nos foi ensinado, mas que todos nós temos potências dadas por Deus. Então, que nós possamos usar da nossa inteligência, da nossa vontade, para que realmente a gente possa seguir em frente, no caminho convergente com o Evangelho, no caminho que leva a Deus. Que nesse momento possamos ser todos abençoados, nossas famílias, nossos lares. Peço especialmente pelo Alberto, meu cunhado querido, que se recupera da cirurgia, na UTI nesse momento, mas só por precaução. Agradecendo a Deus essa bênção, a bênção da vida de cada um de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. E com essa prece, encerramos a nossa aula de hoje, com muita gratidão a Deus e a espiritualidade amiga que nos acompanha sempre. Que assim seja.